Olá, sejam bem-vindos ao programa Representa. Eu sou Carla Lira e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, o preconceito contra a população LGBT. Mas antes, dá só uma olhadinha nesse VT que a gente preparou. Jennifer, Florianópolis, Santa Catarina. Danilo, Ilhéus, Bahia. Rubi, Luciânia, Goiás. Wagner, Cuiabá, Mato Grosso. O que parecem apenas nomes e lugares, na verdade, são registros policiais sobre LGBTs assassinados só neste ano. Você sabia que o Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no mundo? Só em 2016 foram contabilizadas 343 vítimas fatais. Um caso que ilustra esse cenário foi o da travesti Dandara dos Santos. Ela foi espancada até a morte por cerca de 8 homens que também filmaram a agressão. Dados do Grupo Gay da Bahia revelam que transexuais já ocupam o segundo lugar no número de mortes, totalizando 42%. Já os gays lideram esse trágico ranking com 50%. Abaixo encontram-se os T-Lovers, que são pessoas que se relacionam com travestis, as lésbicas e, em último, os bissexuais. Em 2017 já foram contabilizados 152 homicídios contra LGBTs, quase metade do que foi registrado no ano passado. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, trouxemos aos nossos estúdios José de Castro Filho. Ele é psicólogo, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é doutorando em saúde global e sustentabilidade, atuando principalmente nos temas sexualidade e gênero. Josué, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Carla. E para a gente começar o nosso bate-papo, vamos introduzir um pouco, o público que não está acostumado com a temática do Representa. Você pode explicar pra gente um pouco a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero? Claro. Sexo, ele tem vários significados, né? Você pode falar de sexo biológico, você pode falar de sexo, o intercurso sexual, né? Fazer sexo. E quando a gente fala sobre gênero, né? Não é necessariamente a diferença entre homens e mulheres. Gênero é um conceito que foi criado para falar sobre as diferenças de poder que existem nas relações humanas. Quando a gente fala sobre as relações entre homens e mulheres, né, entre determinados homens e determinadas mulheres, existe aí uma relação de poder. E não só entre homens e mulheres, entre as mulheres entre si, entre os homens entre si também, né? Então, existe uma diferença com relação ao conceito, ao significado dessas palavras. E não está só relacionada à questão biológica, e sim social. Ok. E hoje a gente escuta bastante sobre diversos gêneros. Como que se explica tanto essa questão de nomenclatura? Hoje em dia a gente conhece até usar gêneros. Como que funciona, mais ou menos? Então, muitas pessoas são consideradas hoje transgêneros, ou transgêneros, enfim, transexuais, por conta da percepção de si mesma diferente da percepção dessas pessoas, que é diferente do sexo biológico que elas têm. Então, transgênero seria uma percepção diferente da pessoa consigo mesma com relação ao sexo biológico. Cisgênero seria uma percepção que é compatível com o sexo biológico que ela tem, né? E não binário ou agênero, digamos assim, como as pessoas poderiam se conceber, seria a percepção de si não como nem homem, nem como mulher. Entendeu? Para elas, não faz muito sentido falar que é homem ou que é mulher. Não há essa necessidade, né? Então, isso mais ou menos que as pessoas podem se confundir com relação a essas nomenclaturas, por exemplo. Agora, pra gente entrar de vez na pauta, porque a gente vai tratar hoje, gente, não só sobre a violência física, mas também outros tipos de violência que acaba acometendo, né, a população LGBT. E, primeiramente, eu queria começar o nosso bate-papo sobre a violência mesmo, com relação a por que ainda hoje as pessoas são tão estigmatizadas, assim, pelo caso da sua opção sexual. Eu acho interessante a gente falar sobre essa palavra opção, porque muitas vezes não é uma opção, né? As pessoas não
escolhem ser aquilo que elas sentem, né? Elas não escolhem sentir o que elas sentem, não escolhem perceber aquilo que elas percebem, elas simplesmente sentem, simplesmente se percebem. Agora, muita da violência que existe com relação a estas pessoas tem influência cultural, especialmente a religião que as pessoas têm que fala sobre essas diferenciações sexuais e de gênero de forma pecaminosa, de forma não natural, de forma nojenta. Hoje em dia é bem difícil, né, você não atrelar uma coisa a outra, porque algumas pessoas até justificam, você quer andar dessa forma, você quer fazer o que faz, criticando a minha religião, mas tem ainda nessa questão da religiosidade que é mais forte com relação ao preconceito. Sim, é forte, sim. E a religião, ela influencia muitas questões da nossa cultura e da nossa família, da forma como a gente é criado, nas nossas próprias relações, né? Então, não só a religião, claro, outras formas um pouco conservadoras de se viver, não só religiosamente, também influenciam atos agressivos contra as pessoas que são LGBTs, né? Não só a religião, mas a religião é uma das influências maiores com relação à violência das pessoas que são gays, lésbicas, transexuais, transgêneros, travestis, intersexo. Complicado. Sim. E no âmbito educacional, vamos falar um pouco sobre isso. Claro. As escolas estão preparadas para lidar com essas questões? Então, as escolas, elas representam a sociedade, né? A nossa sociedade, não acredito que esteja muito preparada para falar sobre esses temas. As escolas tampouco, né? Muitos professores se veem despreparados e com pouco conteúdo, digamos assim, teórico para falar sobre essas questões. Mas, às vezes, não é o conteúdo teórico que vai transformar a cabeça de uma pessoa que acredita que a violência contra pessoas LGBTs é uma coisa boa, é uma coisa aceitável, né? Ou seja, não é só o conteúdo que faz com que as pessoas mudem, mas sim as relações que as pessoas têm com essas outras pessoas, a abertura que as pessoas têm para falar sobre esses temas, para escutar as pessoas que passam por essas situações. E as escolas precisam justamente estarem um pouco mais abertas a esses temas, porque cada vez mais pessoas, mais crianças, mais estudantes vão trazer à tona todos esses temas, né, que atribulam muito as famílias e que podem atribular também muitos professores, né? E como profissional de psicologia, qual seria a orientação, digamos assim, que você daria para um educador que lida com uma situação como, por exemplo, chega um aluno e fala, professora, um menino, que fala, professora, eu quero brincar com a boneca e estou virando motivo de chacota por conta disso, ou hoje eu vim de rosa e aconteceu esse tipo de coisa, qual orientação você daria? Então, a primeira orientação seria o acolhimento dessa pessoa que está abrindo o coração, desse estudante que está abrindo o coração para um professor e, por conta de abrir o coração, ele confia nessa pessoa com quem ele está falando. Então, por confiar, já é importante que o professor perceba, poxa vida, vou dar um suporte, vou dar um acolhimento para essa criança que deve estar atribulada, né? Vou escutá-lo, vou abrir os meus ouvidos e abrir os meus sentimentos para esses sentimentos que ele está me trazendo, né? Vou confiar nesse aluno e confiar naquilo que ele está falando e ver verdades no discurso da criança, porque muitas vezes ao professor escutar essa criança, ele já vem com uma barreira anterior que tem a ver com o seu próprio histórico e fala, não, isso aqui não é desse jeito, ele precisa ser educado, precisa ser transformado, porque ele está falando de alguma coisa que eu não aceito, né? Mas o professor não aceita por conta da própria carga, né? Por conta do próprio histórico, da educação que ele recebeu. Então, se ele deixar um pouco a educação dele um pouco de lado para conseguir escutar quais são os sentimentos do outro, esse é o passo principal e primordial
para que um trabalho eficaz de acolhimento e de cuidado com essas pessoas aconteça. Entendeu? Muitos professores eles não se sentem preparados, porque eles percebem que eles são muito diferentes, ou eles pensam muito diferentemente. Né? Mas como eu disse antes, o preparo não é um preparo teórico, é um preparo individual, de abertura, de mais flexibilidade para perceber o outro e para ver que a diferença do outro comigo mesmo não é um problema. Né? Ser diferente não causa um conflito tão grande se você se coloca de forma aberta para recebê-lo. E como você atua na saúde pública, nós, na nossa pesquisa de pauta e tudo mais, nós verificamos que a Organização Mundial da Saúde, ela realmente reconhece a transexualidade como patologia? Né, a OMS ela fala sobre o transtorno de disforia de gênero. Acredito que seja esse o nome. E esse transtorno, ele é usado para fazer com que as pessoas que se sentem transgêneros, transexuais, consigam fazer essa mudança cirúrgica, né? Mudança de sexo. Então, hoje é uma necessidade que esse transtorno seja diagnosticado, né? Para que haja a mudança de sexo. Muito se critica, tanto na sociedade dos psicólogos, né, na comunidade dos psicólogos, de alguns psiquiatras também, com relação a essa nomenclatura. Né? E é justamente isso que eu queria perguntar para você. E há esse debate não só na academia, não só na academia, como os próprios trans, as próprias trans, que inclusive a gente escuta comentários, sempre mandam nas nossas redes sociais, falar, nossa, eu não tenho autonomia sobre o meu próprio corpo, eu preciso ser diagnosticada com uma doença para poder ser aquilo que eu sou. Exato. E como é esse debate, então, já que você introduziu isso tanto entre os profissionais, quanto com aqueles que vão recorrer a vocês para, nossa, preciso ser diagnosticado com uma doença? Os movimentos sociais, eles são muito atuantes e muito fortes quando a gente entra em debate nessas questões. E se você entra com um olhar de abertura e flexibilidade, você vai perceber que eles estão certos, no sentido de sentir esse incômodo de não ter essa autonomia sobre o próprio corpo, né? O embate científico e social não muitas vezes, não vou nem dizer saudável, né? Mas às vezes não leva a fins que todos estão felizes, né? E acontece que a sociedade científica, né, e a ciência também é influenciada pelos movimentos sociais, né? Então é provável que futuramente talvez essas questões não sejam mais um embate entre ciência e movimentos sociais, né? Agora vamos ter que esperar quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas eu espero que sejam cenas de maior autonomia para as pessoas com relação ao próprio corpo delas, né? Por favor, né? E com relação à saúde pública, políticas públicas, Sim. como que está a relação não só da psicologia, ou como você pesquisa também sobre a área, o que você vê nesse cenário? Ainda tem essa ausência? Como funciona? Se você vê em São Paulo, por exemplo, uma política pública muito legal foi o Transcidadania, né? De recolocar pessoas do público LGBT, principalmente travestis e transexuais, para o mercado de trabalho, né? Essa foi uma das políticas públicas mais importantes, né, da atualidade. Agora, algumas políticas públicas que estão relacionadas à prevenção de DST/AIDS, elas já levam em consideração o público LGBT, né? Já falam para o público LGBT de forma não preconceituosa, só que existem alguns grupos de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais que eles também não são atingidos por essas políticas públicas, né? Muitas vezes você vê cartazes, você vê propagandas voltadas ao público LGBT nos centros de referência à
a questões relacionadas à sexualidade, questões relacionadas a DST/AIDS, e muitos gays, lésbicas, bissexuais e transexuais não vão a esses locais, entendeu? Então, se você quiser colocar, por exemplo, um pôster falando sobre determinados temas de sexualidade, você precisa espalhar todos esses pôsteres pela cidade inteira, né? E não só nas clínicas. Afinal de contas, se você espalha esse tipo de material nessas clínicas, você acaba, mais uma vez, estigmatizando. Segmentando. Você fala, não, ó, esse é o grupo que tem o maior risco, né? Sim. Que hoje em dia já tiraram, né, esse tipo de estigma, questão de grupo de risco que vai ter DSTs ou tudo mais. Sim. Então já afirma ainda mais o preconceito. Essa segmentação, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente perceber a influência de vários setores sociais, né, que impedem que essas políticas públicas cheguem nesses locais que são públicos, né? Se você pensar na biblioteca, como é importante você fazer vários anúncios e várias propagandas sobre a necessidade do melhor acolhimento desses públicos, não só nos setores de saúde, por exemplo, mas nas bibliotecas públicas, nos supermercados, nos shoppings, nas escolas. A gente vai começar a falar sobre sexualidade e gênero de uma forma muito mais tranquila, porque a gente começa a ver isso mais frequentemente. E Josué, quem esteja em casa, caso queira entrar em contato com você, como faz? Pode entrar em contato pelo meu e-mail, castro.josué@gmail.com. Também tem o e-mail da USP, mas eu acho que esse do Gmail é suficiente. Tá ótimo. Então tudo bem, Josué, muito obrigada pela presença, por aceitar nosso convite. E você aí de casa, para caso tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, é só mandar um e-mail pra gente. É contato@representa.com.br. Vejo você na semana que vem.